Armando, beleza. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui na última aula sobre bibliologia, né? Bibliologia, estudos sobre a Bíblia. Então, nós estamos aprendendo aí, desde a aula passada, né, sobre o que é a bibliologia. Nós aprendemos na aula passada sobre os materiais que eram utilizados na época, como, por exemplo, madeira, o papiro, pergaminhos e também tábuas de pedra, como foi usados para fazer o decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Aprendemos também sobre quais são as línguas originais. Aprendemos o hebraico, o grego e o aramaico. Entendemos que faz parte e que representa a língua original da Bíblia. A estrutura do livro da Bíblia, né? São 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Aprendemos sobre a divisão dos livros feitos pelos cristãos e feito pelos judeus, que não muda muita coisa no Antigo Testamento, só que eles contam de maneira distinta, mas é a mesma Bíblia. Aprendemos sobre os livros poéticos, proféticos, históricos e Pentateuco. Nós aprendemos também sobre os profetas maiores, profetas menores, sobre a Bíblia hebraica no Taná, e eu dei uma breve explicação para vocês na aula passada sobre alguns detalhes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Eu expliquei a simbologia de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Aprendemos sobre o livro histórico, que é de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, o livro da profecia, e dentre outras coisas. É uma forma bem superficial de falar o que aprendemos, mas o link da última aula está aí no YouTube, você pode acessar, e se você assistir inteiro, você vai ser bem edificado para a glória de Deus. Então, nós vamos estar dando sequência a, a mais uma aula. Vocês estão conseguindo ouvir tranquilos? Só para me ter uma confirmação, porque às vezes o meu fone, ele mexe um pouco aqui no, na entrada aqui. Irmão, vocês têm sorte que eu tô com fone anti-ruído, porque o som dos vizinhos vai começar a aumentar aqui. Então, ainda bem que o fone é anti-ruído. Vamos falar hoje sobre a Bíblia Católica. Vamos entender por que a Bíblia Católica não é considerada inspirada e vamos entender quais são os problemas da Bíblia Católica. Se você for observar, ali atrás, onde está meu dedo aqui, ó, irmãos, deixa eu melhorar aqui, ó. Aqui, ó, esse livro dourado lá atrás, se você for observar, esse daqui é a Bíblia Católica, tá? Eu tenho aqui a Bíblia Católica que eu consegui emprestado do meu avô, e eu acabei esquecendo de devolver, porque ainda estou meditando nela. Meditando não, né? Aprendendo dela. Mas a Bíblia Católica existe muitas situações complicadas na Bíblia Católica. Por exemplo, assim, ó, a Bíblia Católica contém 7 livros a mais. São chamados de apócrifos e não são considerados inspirados por Deus. São eles o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque, primeira e segunda de Sabedoria, primeira e segunda de Macabeus e Eclesiástico. São esses os 7 livros acrescentados na Bíblia Católica. E você vai entender por que esses livros não são considerados inspirados. Você vai entender por que esses livros não são considerados inspirados por Deus. Então, nós vamos ver alguns textos da Bíblia Católica que eu separei para vocês. E nós vamos ver os problemas. No livro de Tobias, no capítulo 6, versículos 5 a 8, vai dizer o seguinte: o anjo então lhe disse: abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado, guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, amassou uma parte da carne do peixe, que levaram consigo pelo caminho, salgaram o resto, para que lhe bastasse até chegarem a Ragués, na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Prestem atenção nesse detalhe. Azarias, meu irmão, peço-te que me diga qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar. Olha o que o anjo diz. O anjo lhe respondeu:
Se puseres um pedaço do coração sobre brasas e a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto homem quanto mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Olha que absurdo. Aqui, o anjo Azarias, ele está ensinando Tobias a fazer uma magia, um feitiço de magia, que essa magia, feita ali através da carne e do coração do peixe, poderia expulsar os espíritos maus. Então, olha o breve resumo que eu coloquei. O anjo está ensinando a Tobias uma magia para expulsar demônios. A fumaça de coração de peixe expulsaria maus espíritos do homem e da mulher. Vocês concordam com isso? Será que realmente nas Sagradas Escrituras existe essa situação? Ou nós vemos que quem expulsa demônios é o próprio Jesus Cristo? Então você para analisar e começa a comparar. Porque a Bíblia, para ser considerada inspirada, ela não pode ter contradição. Então isso é uma contradição gritante dentro da Bíblia católica. Do mesmo livro de Tobias também existe isso daqui, ó, capítulo 12, versículo 8 e 9. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Olha que absurdo. Aqui, ele está ensinando aqui novamente para Tobias que as esmolas, elas apagam os pecados e ainda faz encontrar a misericórdia e levar a vida eterna. Ou seja, uma heresia gritante, porque quem apaga os pecados é unicamente o sangue de Jesus. E quem faz misericórdia, quem exerce misericórdia, não é as esmolas, mas é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos que dar esmolas, livra da morte, livra do pecado e livra da condenação eterna, nós estamos atribuindo a nossa salvação pelas obras. E isso é o que Paulo condenou em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem por obras, para que ninguém se glorie. E isso aqui, irmão, se vocês forem parar para estudar o regimento católico, esse é uma das bases que eles usam para fundamentar a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é o seguinte: é um estado em que uma pessoa pecadora, ela fez muitas boas ações, deu esmolas, foi atrás de grandes ajudas e tudo mais. O purgatório é o seguinte: é um estado em que a pessoa ela não é tão boa para ir para o céu e nem tão ruim para ir para o inferno. Então, ela fica ali num estado de meio termo, como se fosse um estado intermediário. Então, o purgatório funciona assim: a pessoa é levada lá no sentido de ser purgada, ou seja, purificada. Então essa pessoa começa a sofrer danos leves de fogo, ela começa a sofrer danos pingados pelo fogo, e esse fogo vai purificando a alma dessa pessoa para então ela alcançar a salvação. Então nós percebemos que isso se baseia muito no livro de Tobias, capítulo 12, versículo de 8 e 9, que o jejum e as esmolas é preferível aos tesouros do ouro escondido, porque a esmola livra da morte. Então você vê como é uma heresia gritante. Porque se você for olhar a história do rico e do Lázaro, o rico que estava dentro do Hades, ele não saía e ninguém entrava. Entendeu? Nem, ele não saía para falar com seus irmãos e os seus irmãos não entravam para falar com ele. Então não existe essa ideia de uma purificação dentro do estado intermediário e não existe essa ideia do purgatório purgando pessoas para levar ao céu. Isso é uma heresia. Então nós precisamos entender que a esmola ela não paga pecados. O jejum, a esmola e as ofertas que eles faziam ou fazem não apaga pecados, não livra da morte e não livra da condenação eterna. Outro livro muito complicado também é o livro de Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Capítulo de número 12, versículo de número 6. Faze o bem ao homem humilde e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Você não pode fazer esmolas nem boas ações ao ímpio, você não pode ajudar ao ímpio, porque senão o ímpio ele fica maior e mais poderoso do que você. Isso é engraçado. Na verdade,
são muitas coisas que foram criadas através de homens, mas não homens inspirados, homens que tinham umas ideias tortas, você pode observar. E essa é uma delas, que é totalmente ao contrário dos ensinos bíblicos que Jesus ensinou. Que Jesus ele falou, na verdade, sobre amar ao próximo, mesmo ele sendo inimigo, ajudar todo mundo sem olhar a quem você vai ajudar, vamos supor, no sentido de defesa, se o seu inimigo te dá um tapa, vira outra face, então você nunca vê a ideia de Jesus demonstrando uma superioridade contra os ímpios, pelo contrário, você vê Jesus Cristo conselhando e aconselhando a ajudar os ímpios, porque Deus tem muito prazer no ímpio se arrepender e não na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo, mas não na morte do ímpio. Então é nesse sentido, Jesus ele sempre olha para o ímpio com um sinal e com o sentido de que ele pode ser regenerado, ele pode ser restaurado ali pelo Espírito Santo. Mas aqui parece que o livro de Eclesiástico não apoia essa ideia. É totalmente o contrário, dizendo que você deve fazer o bem ao humilde, mas você deve deixar de lado o ímpio, como se ele não fosse um nada. Mas, na verdade, o que acontece? A pregação do evangelho é para ímpios, é para injustos. Depois que eles aceitarem a fé, que eles vão passar a ser justos. Vocês entenderam? Então, é uma controvérsia muito gritante. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão aí? Vocês têm alguma dúvida, irmãos, para a gente estar continuando? Bom, maravilha. Vamos continuar então. Por que devemos acreditar na Bíblia? Essa é uma pergunta muito interessante. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Temos na Bíblia centenas de profecias que têm se cumprido. Deixa eu. Varão, pode fazer a sua pergunta. Eu espero, Varão. Colocou esses nomes, então, nessa Bíblia aí. Ô, Vaso, desculpa, não tô conseguindo ouvir. Tá chiando muito e ao mesmo tempo a sua voz tá muito baixa. Você consegue mandar por texto aqui dentro da nossa sala? Vou mandar um oi para você ver. Tá vendo? Você consegue mandar por texto se você não conseguir falar? Ou pode mandar pelo WhatsApp também ali. Ou se tiver um fone de ouvido também, para ficar bom para a gente conseguir ouvir tranquilo. Ah, ele mandou a pergunta. Quem colocou esses nomes na antiguidade? Você fala esses nomes da Bíblia Católica, esses 7 acréscimos? Olha, Varão, tudo indica, eu não procurei pesquisar essa parte, mas tudo indica que foi a própria tradição católica que colocou isso. Porque se você for parar para observar, é o seguinte: o regimento católico funciona da seguinte forma: eles têm a Bíblia, que eles consideram inspiradas, mas ao mesmo tempo eles têm as ideias de papas, de homens que foram importantes para eles. Então tudo isso não passa de tradições, tá? Não passa de tradições. Eles pegaram ali, colocaram como sinal para defender as suas tradições. Por exemplo, assim, a Bíblia Católica, a Bíblia Católica não, desculpa. Os dogmas católicos são mais de 100. Se você parar para perceber, são mais de 100 dogmas católicos. E dentre os dogmas católicos, existe a ideia do purgatório. É uma das entre 50, é uma das entre 20 a 50 ali. É a ideia do purgatório. Então, eles pegam essa ideia, ou eles pegaram, criaram um versículo, um texto, eu não sei, e colocaram dentro desse dogma. Então, se você pegar dentro da tradição, existe essa ideia e confirmado na Bíblia Católica. Agora, quem foi a pessoa responsável por colocar esses nomes, eu não vou saber te responder, mas eu posso pesquisar. Mas o que você precisa entender é que existe, além do consenso da Bíblia, eles usam também a tradição.
Então, para eles, muitas das vezes, a maioria das vezes, 90%, a tradição vai acima da Bíblia. Então, para os católicos, a tradição vale muito mais do que a própria Bíblia, entende? Como, por exemplo, a ideia de São Pedro, guardar a entrada do céu, que você não pode ir para o céu se você não tiver com São Pedro, é tudo questão de dogma. E também tem aquela ideia que as pessoas falam sobre a como que é? São muitos, eu estou tentando lembrar especificamente um. Essa questão da expiação mesmo, do perdão de pecados dentro do purgatório, que não é mais o sangue de Jesus que perdoa, mas é o purgatório, é o fogo, é a expiação pelo fogo do sofrimento ali, entende? Então, é tudo base em tradições, né? São ali os papas, né? Os padres, eles foram acrescentando e foram evoluindo as suas ideias e foram colocando-os nos dogmas. Agora, eu não me lembro se primeiro vem a tradição e depois os 7 livros, ou se primeiro vem os 7 livros e depois a tradição. Mas é uma interligada na outra. Então, são os próprios católicos que colocaram essa ideia. Mas a pessoa específica, eu não sei o nome dela, mas eu posso estar pesquisando depois. Tranquilo? Beleza? Tem mais alguma pergunta? Pode aproveitar a oportunidade. Maravilha. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá? Que eu gosto de perguntas. E é bom que vocês também aprendam a fazerem perguntas, interpretar cada vez mais as escrituras através disso. Então vamos continuar. Por que devemos acreditar na Bíblia? Nós temos na Bíblia centenas de profecias que têm se cumprido ao longo da história. Só a respeito da vida de Jesus foram proferidas e cumpridas cerca de 100 profecias, fora as profecias a respeito do povo de Israel e de outras nações. 3 verdades dentro disso tudo são comprovadas e provadas. A veracidade da Bíblia, ou seja, ela é verídica, os fatos que aconteceram são reais. A messianidade de Jesus, ou seja, as profecias que apontam para Jesus e a pessoa de Jesus Cristo não é somente um Jesus histórico, mas é um Jesus Cristo que realmente existiu e existe até hoje. E também a Bíblia comprova a existência de Deus. Então, irmãos, em base em tudo isso, nós vamos falar algumas das profecias que apontam para Jesus Cristo e se cumpriram literalmente nele. Existem centenas, como diz aqui, ó, como eu coloquei no PDF, são cerca de 100 profecias acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas não dá para falar sobre todas elas aqui, então a gente vai comentar algumas para você entender que realmente a Bíblia ela é real e verdadeira. Comprovando a existência de Deus, você pode perceber que se a Terra estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós todos morreríamos queimados. Se a Terra estivesse um pouco mais longe do Sol, todos nós morreríamos congelados. Se a rotação não fosse a rotação exata que nós estamos, nós poderíamos morrer. Se a Lua estivesse um pouco mais longe, nós seríamos cobertos pelas marés. Como, por exemplo, quem pode confirmar um dedo comum de uma pessoa que consegue sustentar a Terra no meio do nada? Ou como como Deus diz para Jó, né? Onde você estava quando eu criei a terra? Por acaso você viu eu criando a terra? Você viu o que eu fiz com o cavalo? Por um acaso você imaginaria que o cavalo pudesse correr assim? O cavalo pudesse ser forte e dentre outras coisas? Então, pela natureza, a gente consegue comprovar a existência de Deus. Muitos ateus, né, muitas pessoas, eles vão afirmar de que a história da humanidade, a história do mundo, a história da vida humana foi através do Big Bang. Mas é o seguinte, o Big Bang foi um relato que as pessoas dizem que aconteceu há mais de 100 milhões de anos atrás, mais específico, há mais de 10 milhões de anos atrás. E essa ideia é que houve uma explosão catastrófica e, de repente, dessa explosão catastrófica, existiu ali, trouxe a Terra para os seres humanos. Mas para analisar o problema, se você for pegar os textos bíblicos junto com a cronologia,
A Terra é jovem. A Terra não passa de 7.000 anos. A Terra não passa de 10.000 anos, para ser mais específico. A Terra tem entre 7 a 10 mil anos de existência, conforme os relatos escritos bíblicos. E a ideia do Big Bang é de que foi há mais de 10 milhões de anos atrás. Então, nós desclassificamos. Outro ponto é o seguinte: para eles, o Big Bang foi uma explosão que trouxe a vida. Mas se você for parar para analisar, não tem como uma catástrofe trazer vida. Pelo contrário, uma catástrofe, ela deve trazer morte. Mas como não havia vida, então não haveria necessidade da morte. Então isso também está desqualificado. O que acontece? Deus, ele existe nos mínimos detalhes. Quando Deus fala lá em Gênesis, né, através de Moisés, Moisés fala através de Deus em Gênesis, que Deus criaria o homem do pó e da terra. Se você for parar para analisar, cientistas comprovaram que o homem, ele compõe dentro do seu organismo muitos tipos de elementos, como, por exemplo, fósforo, oxigênio, hidrogênio, ferro, cálcio, tudo isso. Dentre essas composições, se você juntar todas elas, você vai encontrar uma partícula de barro, uma partícula de barro. Então, comprovando que o homem veio do barro, do pó da terra, dando imagem ali à ideia do oleiro. Então, a ciência vem se esforçando para tentar ser superior à Bíblia, mas, na verdade, ela só está comprovando de que Deus existe através das Escrituras. Então, as Escrituras, elas têm muita importância e a sua veracidade é infalível. Vocês estão conseguindo entender? Antes de estarmos falando de Jesus? Maravilha. Agora vamos falar um pouco sobre as profecias apontadas para Jesus e, por fim, depois iremos falar sobre o cânon. E vocês vão aprender um pouco sobre o cânon. Vai ser interessante. Profecias acerca de Jesus Cristo. Uma das profecias é: o Messias nasceria de uma mulher, não seria enviado do céu como um anjo ou outro ser. A profecia foi feita em Gênesis 3:15, e o cumprimento dela está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Profecia escrita por Moisés há cerca de 1.500 anos antes de Cristo. É uma profecia feita por Moisés e ela foi se cumprir no Novo Testamento. O Messias nasceria de uma virgem. Nós todos sabemos que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, comprovando a ideia de que a profecia é verdadeira. A profecia de que o Messias é filho de Deus. O cumprimento, Mateus 3,17. É uma profecia feita há mais de 1.000 anos atrás. O Messias será da semente de Abraão. Uma profecia feita em Gênesis 12 e foi se cumprir em Gálatas 3,16. Né? A ideia colocada em Gálatas 3,16. O Messias será da tribo de Judá. Nem preciso dizer que Jesus era da linhagem de Judá. O Messias será da linhagem de Jessé, ou seja, Jessé era pai de Davi, que Davi supostamente foi ali o rei e foi todo o designador ali da descendência de Jesus. Tudo começou através da raiz de Jessé, como diz Isaías, né? O Messias nascerá em Belém. A profecia se cumpre em Mateus 2, que ele nasceria em Belém. Em Belém, uma estrela anunciaria o seu nascimento, feito ali uma ideia, uma profecia por Balaão, né? Em Números capítulo 24, e vai se cumprir em Mateus capítulo 2, quando os magos do Oriente viram uma estrela e eles foram até ela para adorar aquele que vinha da estrela, que é Jesus Cristo. Profetizado que o Messias falaria em parábolas, e foi se cumprido que Jesus em todos os momentos falou por parábolas. E tem muitas e inúmeras outras profecias, meus irmãos. É muita profecia para nós analisarmos, e todas elas se cumprem literalmente em Jesus Cristo. Tem uma profecia muito fascinante que eu gosto, que é o seguinte: que quando Jesus está crucificado, o salmista ele profetizou nos Salmos, eu não me recordo o número, mas ele disse assim, ó, que ele seria oprimido e tal, só que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, para se cumprir a profecia. Então, se você for pegar na crucificação de Jesus, era uma noite de sexta, um final da tarde de sexta. Estava tombando para o sábado. Só que para as pessoas, para os judeus, os corpos não poderiam ficar expostos ao sábado.
Então, o que aconteceu? Eles começaram a quebrar as pernas daqueles homens que estavam ao redor de Jesus crucificados. Só que quando chegou em Jesus, eles não quebraram os ossos de Jesus, para se cumprir o que foi escrito em Salmos, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Glória a Deus por isso. Isso é muito fascinante, irmãos. Isso é muito incrível. Jesus Cristo ali, ele é apresentado nas profecias e as profecias se cumpriram falando dele. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Então, é notável que as profecias se cumpram quando se tratam dele. E não só dele, mas de toda a história da Bíblia, que foi feito profecias, elas se cumpriram literalmente para a glória do Senhor e dando ali uma infalibilidade para as escrituras. Vamos falar do fechamento do cânon? Vocês estão entendendo até aqui? Irmãos, olha, eu peço que vocês se esforcem para tentar entender essa parte, porque essa parte aqui do cânon vai ser muito importante para vocês, principalmente quando vocês forem pesquisar, tá? Quando vocês forem pesquisar, isso vai ser muito importante para vocês. Então, por favor, prestem bastante atenção. Vamos falar do cânon. O que é o cânon e o que é o fechamento do cânon? O cânon bíblico é a lista oficial de livros considerados sagrados e inspirados por Deus e que possuem autoridade doutrinária para regular a fé e a prática de uma comunidade religiosa, seja ela judaica ou cristã. Então, em outras palavras, o cânon é a formação dos livros que são considerados inspirados e sagrados por Deus, dando autoridade de doutrina, regulamento de fé e prática. Isso tudo foi considerado o cânon. O fechamento do cânon bíblico não aconteceu em um evento único ou por um decreto mágico, mas sim através de um processo histórico que vai sendo feito de consenso entre as comunidades da fé. Em outras palavras, o cânon bíblico, ele não foi fechado num único dia. Ele foi se levado tempos e tempos e tempos. Ele foi se levado, vamos dizer, um período de mais de 1.500 anos para o cânon ser fechado. Não foi apenas uma pessoa que conscientizou, mas foram várias. Essas pessoas se juntaram, inspiradas por Deus, e tiveram votos unânimes de que tal livro era considerado inspirado e de que tal livro era considerado um apócrifo. Um apócrifo. Então, o fechamento do cânon é falar justamente dos livros que são considerados inspirados por Deus. Agora entra o detalhe. Como era feito a seleção dos livros para o cânon, ou seja, como os livros eles eram escolhidos para ser considerados a palavra de Deus, para ser considerados um livro totalmente direcionado por Deus. Como ele era considerado? Qual era o critério? Quais eram os métodos? Nós vamos tratar em duas visões, na visão Antigo Testamento e na visão Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram selecionados pelos judeus com base em quatro critérios. O primeiro, a época profética. O livro, para ser considerado inspirado pelos judeus, eles tinham que ser escrito antes do fim da profecia em Israel, que é 400 anos antes de Cristo. Você se lembra que de Malaquias a Mateus houve um silêncio de 400 anos? Pois bem, é antes desse período dos 400 anos que o livro tinha que ser escrito pelo dedo de um profeta. Uma profecia feita pelo dedo de um profeta nos tempos antes dos 400 anos antes de Cristo. Se fosse nesse crivo, era considerado totalmente inspirado por Deus. É por isso que o livro de Macabeus, que você vê dentro da Bíblia Católica, ele não é considerado inspirado, porque o livro de Macabeus vai tratar a história sobre Alexandre o Grande, vai tratar a história sobre os Macabeus, sobre Tobias, e vai tratar sobre muitas outras ideias que foram considerados não inspirados. Ele é um livro histórico, mas não é inspirado por Deus como lição de fé e prática para as nossas vidas. Entendeu? Então vamos continuar. A autoria central. Isso é o segundo tópico, é a autoria central. Atributos são livros que são atribuídos
a grandes líderes da história de Israel, como, por exemplo, Moisés, Davi, Salomão. Vamos acrescentar outros: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, se os livros foram feitos pelas mãos dos próprios profetas, dos próprios líderes, dos próprios reis, que são considerados Moisés, Davi, Elias, e dentre outros, Davi, Elias, Salomão, né? Se são concentrados nesses escrivos, então com certeza o livro ele é considerado inspirado por Deus. Eles consideram parte do cânon. O idioma, redigidos originalmente na língua do povo, hebraico ou aramaico. Glória a Deus. Perdão, irmãos. Então, para o livro ser considerado inspirado na visão judaica, ele tinha que estar dentro da língua original, que é o hebraico. E contém alguns detalhes do aramaico também, em livro de Daniel, Êxodo e Neemias, como nós aprendemos na última aula. Então, se o livro tivesse escrito diretamente em hebraico e detalhes em aramaico, esse livro era considerado inspirado, porque foi escrito dentro da comunidade judaica. E, por fim, a harmonia e uso. Ou seja, o livro tinha que ser fiel à lei de Moisés e amplamente lido nas sinagogas. Se o livro ele fosse de acordo, fiel com as leis de Moisés, ou seja, a Torá, e se ele fosse usado várias e várias e várias vezes dentro das sinagogas, ele era considerado também inspirado e considerado útil dentro da comunidade cristã. Amém? Vocês estão entendendo? Antes de passarmos para o Novo Testamento, vocês têm alguma pergunta? Maravilha. Então agora vamos aprender sobre a veracidade do Novo Testamento. Só que antes eu esqueci de falar. Os livros tendo essas quatro bases aqui. Se o livro tem essas quatro bases, então ele era considerado inspirado por Deus e ele entraria no cânon, que é o fechamento dos livros do Antigo Testamento. Então é por isso que alguns livros, como Tobias, Macabeus, Judite, Eclesiástico, não entram no crivo, justamente por causa dessas ideias aqui, ok? Como algumas das exigências aqui são pedidos que os autores sejam diretamente judeus, alguns dos homens ali tinham envolvimento com os gregos, muitas vezes até com romanos, ali nos tempos dos 400 anos de silêncio. Então, é um dos motivos de não ter sido considerado inspirado. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escolhidos com base em três critérios principais, como, por exemplo, a apostolicidade. O livro tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a eles, ok? Então, se o livro fosse escrito pelos apóstolos ou por uma pessoa que era diretamente direcionada nos apóstolos, que era lado a lado com os apóstolos, então era considerado inspirado e ele entrava dentro do crivo do cânon para o fechamento. Como, por exemplo, nós podemos perceber que quem ditou o evangelho para Marcos foi Pedro. Então, Pedro, ele era um apóstolo de Jesus Cristo e ele ditou o evangelho para Marcos, e Marcos, ele escreveu ali o evangelho de Marcos, que nós conhecemos como o evangelho de São Marcos. Esse é um dos critérios que são usados para alinhar o cânon. Outra coisa, a ortodoxia. Para fazer parte do cânon, a ortodoxia funciona da seguinte forma: o livro tinha que ser alinhado perfeitamente com a doutrina e os ensinamentos cristãos tradicionais, né? Então, para ser considerado inspirado, tinha que passar os ensinos tinham que ser passados diretamente pelos ensinos do próprio Jesus Cristo, que foi o ensinador mais tradicional que existiu. Ele ensinou acerca do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, os ensinos tinham que vir diretamente de Jesus Cristo. Tinham que vir diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que eles eram considerados inspirados, através de ensinos cristãos tradicionais, como, por exemplo, vida após a morte, arrebatamento, ressurreição, e tudo isso foi passado por Jesus Cristo e também pelos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Jesus. E, por fim, a catolicidade do livro.
O livro tinha que ser amplamente lido, aceito e usado nos cultos pela maioria das igrejas na época. Ali nos primeiros séculos ali houve muitos concílios, muitas reuniões para alinhar coisas doutrinárias acerca de Deus, acerca de Jesus e acerca da palavra e do Espírito Santo. Então era nessas reuniões que eram considerados um debate, um diálogo, para saber se os livros poderiam ser usados nos cultos e se eles eram lidos pela maioria dos líderes. E se naquela época das igrejas, eles poderiam ser usados como regra de fé e prática e aplicações para os dias de hoje. Então, é dessa forma que foram selecionados os livros para fechar o cânon do Novo Testamento: a apostolicidade, a ortodoxia e a catolicidade. Repetindo, a apostolicidade tinha que passar pela mão dos apóstolos ou alguém próximo a eles. A ortodoxia tinha que ser alinhado com os ensinos de Jesus e com dos apóstolos. E a catolicidade, que tinha que ser amplamente lido e entrar em um senso comum entre as igrejas cristãs. Se um texto falhasse em qualquer um desses pontos, era considerado apócrifo e o livro ficaria de fora. Então é dessa forma que era feito e foi feito o fechamento do cânon. E por fim, a aula de hoje termina aqui, meus irmãos. A aula de hoje termina aqui. Estamos encerrando aqui a última aula, né, sobre bibliologia. Ok? Vou parar de gravar aqui.